Boa noite, boa noite, boa noite. Olá, boa noite, Vi. Chegando aí para nossa conversa de domingo à noite, antes de começarmos uma nova semana. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Oi, gente, boa noite. Oi, Felipe, amanhã estarei lá para sofrer mais um pouco. Felipe, conte meu personal. Boa noite, boa noite. Obrigada, obrigada. MCT já me perguntaram ali agora, é um triglicerídeo de cadeia média, tá? Ele é excelente para quem está fazendo uma dieta cetogênica, né? Uma excelente fonte de energia. Só que é importante que para você usar o MCT, o seu organismo não esteja inflamado, né? Então a gente tem que ter certeza que está fazendo uma beta-oxidação de gordura boa, correta para poder usar o MCT, né? Senão vai inflamar ainda mais. Então é tudo um conjunto, por isso que eu falo para vocês que o suplemento, o ideal é vocês passarem por uma consulta médica ou com um nutricionista para poder indicar certinho. Obrigada, gente, obrigada. Para não ter nenhum tipo de efeito colateral ou inverso do que você espera, né? Então, algumas coisas realmente não dá para a gente generalizar, medicamentos, suplementos, não dá para gente generalizar, né? Então, o triptofano, ele é excelente se você tiver uma flora intestinal muito boa, né? Mas se você... Obrigada, obrigada. Se você tiver uma flora intestinal ruim, uma desbiose intestinal, né? O triptofano vira ácido quinurínico, que é uma substância tóxica, né? A nível do sistema nervoso central e pode realmente piorar a ansiedade, causar uma depressão, né? Uma alteração no humor, o efeito contrário que a gente quer, né? Realmente. Então, meu colesterol é 280, o colesterol é um marcador genético, né? Você herda. O importante realmente é você não ter um colesterol oxidado, né? Se ele for não oxidado, não tem problema, ele está 260, né? Porque o colesterol não oxidado é a fonte dos nossos hormônios esteroides. Se você não tiver colesterol, você não vai ter testosterona e demais hormônios esteroides. E lembrando que toda estatina, ela inibe a enzima que converte o colesterol, mas ela também inibe a enzima da coenzima Q10, né? Então é muito comum a pessoa que toma estatina ter fadiga, dor quando treina, né? Muscular, cansaço. Então é tudo uma questão de equilíbrio, né? Então é uma questão de você realmente conversar com o seu médico e equilibrar os seus níveis, mas principalmente desinflamar seu corpo para que o seu colesterol, mesmo alto, seja não oxidado, né? Pois é, então, eu não me preocupo com colesterol, mas a questão é ele realmente não tá oxidado, mas se você precisar usar, eu às vezes uso a vitamina B3, né? Mas aí cada dose é uma dose, cada paciente é uma dose, né? Não tem como a gente generalizar, mas a vitamina B3 é bem legal, eu uso bastante, né? Não tem como você repor testosterona com alimentação, você tem como otimizar os níveis, melhorando a oxidação do seu colesterol, né? Então, um antioxidante excelente é melatonina, então tem que dormir bem. Dormiu bem, você ajuda a antioxidar seu colesterol. Obrigada, obrigada. Além de você né, aumentar o nível de atividade física, diminuir a ingesta de açúcar. O que faz o colesterol oxidar são os hábitos ruins, a falta de sono, né? A inflamação, que a gente vive falando que é o mal do século, né? A inflamação é uma coisa realmente que a gente tem que contornar, porque ela é a fonte de todos os problemas de doenças modernas que a gente vê por aí, né? Então, obesidade, síndrome metabólica, câncer, depressão, ansiedade, está tudo ligado à inflamação, né? E a gente tem que tratar a inflamação mesmo, né? Então, a cetogênica é uma dieta rica em gorduras, tá, gente? Então, é uma dieta, sim, que tem baixo carboidrato, mas ela é uma dieta rica em gorduras. Então, ela é uma excelente estratégia, na minha opinião, principalmente porque os corpos cetônicos que a gente libera na cetose, eles inibem a fome, eles melhoram o humor, aumentam o nível de catecolamina, que vai melhorar a nossa queima de gordura. Então, assim, uma dieta low carb emagrece, sim, mas uma dieta cetogênica tem as suas vantagens, né?
Então, inclusive o desafio vai começar, tá, gente? Quem quiser participar do nosso desafio, a gente vai ter o desafio low carb, o quarto desafio cetogênico, o segundo desafio Whole 30 e a gente vai ter o primeiro desafio cetogênico cíclico, que é onde a gente vai investir também no ganho de massa magra, né? Olá, Rosana, querida. Então, há pouco tempo teve câncer de mama, você realmente tem que diminuir a ingesta de açúcar. A gente sabe que a célula tumoral precisa realmente do açúcar, né, gente? Então, o ideal, o açúcar não é bom para ninguém, né? Então, olá, Rosana, querida, obrigada. Larinha, obrigada. Quem usa antidepressivo pode usar SARM, sim, mas o ideal é que você use um SARM sob orientação médica ou do seu nutricionista, né? Então, são vários SARMs, né? E os SARMs são moduladores de receptores androgênicos, né? Então, eles têm um efeito similar à testosterona. E alguns realmente otimizam os ganhos, né? Então, o tadalafil, ele age na vasodilatação, né? Ele é um preservador de óxido nítrico, né? Ele não melhora a libido, ele melhora a fase de ereção, né, em relação ao desejo sexual e libido num todo, né? Ovário policístico tem resistência à insulina, né? Com certeza, então tem que diminuir o carboidrato, né? Ovário policístico é igual a resistência à insulina, então quem tem ovário policístico tem que diminuir a insulina, a melhor forma de diminuir a insulina é diminuindo o carboidrato. Então, o tratamento do ovário policístico é diminuir o carboidrato e, assim, consequentemente, diminuir a insulina. Não é ficar tomando anticoncepcional, né? Quando você toma anticoncepcional, você está tratando o sintoma, você não está tratando a causa do ovário policístico, né? Então, você diminuiu a insulina, o ovário para de produzir cistos. E o caldo de ossos é legal, mas eu não faço, não indico, né? Enfim. Triglicerídeo alto é igual a carboidrato em excesso, tem que diminuir o carboidrato, porque aí o triglicerídeo cai. Então, quando a gente faz uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, se você tiver uma história, um perfil genético de um colesterol alto, o seu colesterol vai subir, principalmente às custas do HDL. Mas o triglicerídeo, independente da sua história genética, né, geralmente ele vai cair muito, porque o triglicerídeo é reserva de carboidrato, né? Obrigada, Cris. Então, quando você diminui mesmo o carboidrato, o seu triglicerídeo cai. Então, eu falei para vocês que o meu colesterol é alto, porque eu herdei da minha mãe. Então, eu tenho um colesterol aí de 270, 280, mas o meu triglicerídeo é 35, porque eu como muito pouco carboidrato. Então, triglicerídeo de 55 está excelente, né? Na minha opinião, um triglicerídeo menor que 100 é o ideal, né? Então, o ideal é que o seu colesterol não esteja oxidado e que o seu triglicerídeo seja baixo, né? Aí você está já protegendo o seu corpo, né? Agora, é normal, então, foi o que eu acabei de falar. Algumas pessoas, o colesterol alto é genético, né? E desde que ele não esteja oxidado, e geralmente o meu não está, por exemplo, a gente vê pelos exames de sangue, né? Um triglicerídeo de 400, sim, está relacionado ao maior risco cardíaco, e triglicerídeo não é da gordura, né? Triglicerídeo é excesso de consumo de carboidratos. Então, se diminui o carboidrato, o triglicerídeo cai. Então, tem que fazer low carb. Quem tem triglicerídeo alto tem que fazer low carb ou cetogênica, mas precisa realmente diminuir a ingesta. Nosso desafio começa dia 4 de novembro, as inscrições estão abertas. Eu estou preparando o material do desafio cetogênico cíclico, estou revendo o material dos outros desafios, e o que vai acontecer é que a gente vai ter os grupos de WhatsApp, mas os grupos de WhatsApp vão ser fechados, porque no último foi aberto, deu muita confusão, muita conversa, muito tumulto, né? Então a gente vai ter um grupo de WhatsApp fechado, onde eu vou, na medida do possível, postando diariamente algumas coisas que eu achar interessante, alguns pratos, alguns treinos para os participantes do desafio. O diferencial vai ser esse, vai ser fechado, e quem quiser participar vai ter realmente lá. Então, o valor do desafio está no site, é só entrar aí no link aí, e vai ser bem legal, assim. Eu tive uma resposta excelente dos primeiros desafios, o pessoal teve emagrecimento, melhora da psoríase, da enxaqueca, da alergia, da rinite, do gotejamento pós-nasal, dor de cabeça, TPM, pele. A questão da pele realmente é impressionante, eu recebi algumas fotos de antes e depois do desafio. Entrar lá, tem PayPal, né? Quem mora fora pode pagar tranquilamente pelo PayPal.
e a gente vai dia a dia ensinando como que acontece, o porquê que acontece, né? E eu acho que vai valer muito a pena. Então, assim, não tem prescrição de nada, de nenhum medicamento, de nenhum suplemento, porque não devemos fazer isso, até porque cada um tem um perfil, uma necessidade, uma indicação, né? A diferença da cetogênica para a cetogênica cíclica é que a cetogênica cíclica a gente vai ter os períodos de consumo de carboidrato e com a intenção de realmente otimizar o ganho de massa magra, né? Então, quando você realmente... obrigada, Silvia. Quando você realmente aumenta a ingesta de carboidrato depois de um longo período de cetose, você consegue fazer a insulina subir e descer de uma maneira que otimiza o seu ganho de massa sem que você armazene gordura, que é o que acontece quando a gente come muito carboidrato o tempo todo, né? A insulina sobe, a leptina sobe demais. Obrigada, Ellen, obrigada. E a gente acaba armazenando a gordura. Então, a gente vai realmente fazer o nosso sistema metabólico mudar e realmente tentar adaptar o nosso perfil metabólico para uma queima maior de gorduras e uma maior hipertrofia na medida do possível. Gente, eu recebo muita mensagem de muita gente dizendo: eu não quero ficar forte, eu não quero... Gente, não é fácil ficar forte. Se fosse fácil ficar forte, eu estava milionária, feliz da vida, mas é uma coisa muito difícil. Então, obrigada, Vera, obrigada. Então, assim, não é fácil, você não fica forte treinando pesado. Eu treino pesado 3 vezes por semana com o Felipe Conte, que apareceu aqui e me deu um oi. Então, eu treino pesado com ele 3 vezes por semana. Eu faço dieta cetogênica e eu testei já ciclar os carboidratos e funciona muito bem. Por isso eu resolvi fazer o desafio. E obrigada, que bom, fico feliz, Danisa. Então a gente ganha um contorno muscular melhor, a gente ganha uma melhor definição muscular, mas ninguém fica gigante nem vira fisiculturista porque está fazendo uma dieta cetogênica, ou mesmo quem está fazendo reposição hormonal com seus médicos, né? Então tá usando gelzinho ou tá usando um implante, você não vai ficar forte, você não vai conseguir virar fisiculturista, porque elas têm um trabalho realmente absurdo e elas realmente usam, a grande maioria, lógico, uma dosagem de hormônios muito alta, então não é nosso objetivo e não acontece com essa facilidade. Vocês não precisam ficar com esse medo, eu recebo muita dúvida de muita gente perguntando isso, e no meu consultório também muita gente fala isso, né? Então não é assim que funciona, vocês podem ficar calmos que não é assim que funciona, né? Então, o seu exame está excelente, não mexeria em nada nesse perfil de Renata, de lipidograma, está perfeito, excelente, né? Então, a cetogênica, ela dá um ganho de massa bem legal, por si só, né? Ela preserva a massa e ela queima bastante a gordura, né? E é exatamente, por viagem. Mas assim, eu acho que também uma outra vantagem do cetogênico cíclico em relação à cetogênica é que às vezes a gente cansa um pouquinho, né? E 30 dias são 30 dias. Então dá para fazer uma cetogênica? Dá. Mas se você puder, vez ou outra, jogar um carboidrato, isso daí vai te dar um certo alívio. Então, na minha opinião, assim, se você precisa perder muito peso, eu ficaria com o desafio cetogênico por si só cetogênico. Agora, se você já perdeu um peso, se você está num platô, se você está querendo buscar uma definição muscular melhor e continuar baixando o percentual de gorduras, eu acho que o cetogênico cíclico pode te ajudar. Então, assim, ele já me ajudou a sair de platô, né? E funciona bem, então, e é confortável, é cômodo, né? E a gente vai falar no decorrer do desafio, a questão da compulsão a gente consegue contornar, né? Porque a partir do momento que eu tenho um mês de dieta, então eu comecei a montar e eu já comecei a separar as sugestões de algum cardápio que a minha nutricionista que faz, mas a gente mexe e junta o que vai poder comer e o que não vai poder comer. Então, a partir do momento que eu tenho um cardápio que eu posso comer de tudo que eu gosto de comer, né? Quem tem história de obesidade gosta de comer, então você se sente mais livre, a dieta não fica tão pesada, né? Então é mais fácil você manter o foco, você se manter durante os 30 dias, né? Fazendo essa coisa de alternar, né? A cetose. Então, é porque eu já brinco muito com isso, né? Às vezes, durante a semana, eu tenho vontade de comer alguma coisa. Por exemplo, outro dia eu tive vontade de... fluoxetina não causa fraqueza muscular, tá?
Então, outro dia eu tive vontade de comer um M&M de amendoim e comprei o M&M de amendoim durante a semana, mas eu ia comer no sábado. Então, isso me conforta, né? Então, melhor do que se eu tiver vontade de comer o M&M de amendoim e falar, não posso comer porque eu estou de dieta, não vou poder comer hoje, né? Também não vou poder comer no sábado, não vou poder comer dia nenhum. Acaba que numa hora lá você... Um beijo pro Tiago, marido da Renata. Um beijo. Parabéns, Tiago, tá muito bem. E a low carb, ela é uma dieta também confortável, mas a low carb em relação ao GABA, né, a diminuir um pouco a fome, o corpo cetônico, ele realmente te dá esse alívio, né, então ele te auxilia nessa parte, né. Então eu realmente tenho tentado mesmo a cetogênica para os meus pacientes que precisam perder um peso maior. E depois, às vezes, a gente fica só na low carb e depois volta de novo para... Eu atendo só no Downtown, por enquanto. A minha única agenda aberta é no Downtown, no shopping Downtown, na Barra da Tijuca. Ano que vem eu pretendo abrir minha agenda de Brasília, que eu atendo, de São Paulo, desculpa, que eu atendo uma vez só por mês em São Paulo, mas a minha agenda está cheia, né? Então, realmente, por enquanto, a gente só está... Então, você tem que pedir seu médico para avaliar seu perfil, pedir apolipoproteína A com apolipoproteína B, e aí ele vai fazer o cálculo, ele vai ver e tal. Então, para quem tem um distúrbio de ansiedade, eu acho que a cetogênica funciona bem. E aí, se você não precisa perder muito peso, eu acho que você pode fazer a cetogênica cíclica, porque eu acho que vai... sim, na cetogênica cíclica a gente vai entrar em cetose, sim, num primeiro momento, a gente vai entrar em cetose, tá tudo já realmente já escrito lá, e tudo certinho para a gente poder... fazer tudo na cronologia de induzir a cetose e tal. Pois é, em Brasília eu não posso abrir, nem em outro lugar, gente, porque o médico para atender, a gente tem que ter um registro em cada estado, né? Então eu já tenho um registro em São Paulo, tenho um registro no Rio de Janeiro. Para eu atender em outro lugar, eu tenho que ter outro registro. Mas em Brasília tem um amigo meu que eu gosto muito, que é o Dr. Amir Saado, que é um excelente médico. Ele trabalha muito bem, então Amir, eu brinco que se eu tivesse que consultar com algum médico, eu consultaria com o Dr. Amir, porque eu gosto muito da metodologia dele, ele sabe muito e ele é uma excelente pessoa também. Então, em Brasília, eu indico o Dr. Amir Saado, eu gosto muito dele, né? Então para você avaliar o colesterol, você tem que pedir a polipoproteína A e B, e o seu médico vai ter que realmente fazer as continhas, né, certinho lá. Pois é, então, eu acho que às vezes a gente também fica muito tempo na cetogênica ou muito tempo na low carb e, obrigado, Paula, acaba que a gente fica meio cansado, né? E às vezes a gente quer alguma coisa para dar uma variada, para sair daquela mesmice, sem chutar o balde de tudo e jogar fora tudo que a gente conseguiu, né? Porque de vez em quando dá vontade da gente jogar tudo pro alto e... Doutor, não sei onde é não, mas entra no perfil dele, é Dr. Saado, Saado. E ele aí tem direitinho, assim, você vai gostar dele também. Eu gosto muito dele, como pessoa, como médico, então eu indico ele, eu acho que você pode procurar ele aí. Fico muito feliz se você querer consultar comigo, mas você vai gostar do Dr. Amir também. Então, na cetogênica, os corpos cetônicos que a gente libera quando entra em cetose, eles por si só aumentam o nível de GABA, que é o nosso Rivotril natural, que dá uma certa tranquilidade, né? Então, eu acho que só da gente já conseguir ter uma tranquilidade, uma estabilidade em relação a ansiedade, né? Que bom, Danisa, fico muito feliz. Aí a gente já... Não, então HMB eu não uso muito na cetogênica, né? Porque o HMB ele é insulinogênico, e pode vir consultar, se você quiser, vai ser um prazer. Mas o HMB, ele realmente aumenta, ele é sensacional, tá vendo aí? Mais um que gosta do Dr. Amir. Dá para você combinar o jejum intermitente com a cetogênica. No nosso desafio a gente combina também, e o jejum vai entrar também na nossa cetogênica cíclica, com certeza, porque ele vai ajudar bastante, né? Então, gente, essa coisa de indicar é muito complicado, porque eu já tive alguns problemas que eu indiquei algumas pessoas e as pessoas reclamaram, né? Então, Carol, que bom, apareça assim. Beijo para você, para o Paulo Henrique, esse casal que eu adoro, é muito querido. Salmão é bom, né, gente? Então, essa coisa de quantos quilos você consegue emagrecer em 30 dias é muito pessoal, né? Porque, obrigado, Maria Goretti.
Então, eu não eu assim, para ser bem sincera com vocês, assim, o único médico que eu tenho indicado abertamente hoje é o Dr. Amir, mas porque algumas pessoas que às vezes eu indico e não gostam, depois elas reclamam que não era o que elas queriam. Então, como eu sei que o Amir tem um perfil parecido com o meu, assim, então eu acho que as pessoas que eu indiquei para ele nunca reclamaram. Então eu me sinto muito tranquila em indicar o Amir, né? Mas outros estados eu realmente fico meio com medo, assim. O DEA é excelente, né, gente? Só que a gente tem que tomar cuidado com o DEA, porque ele deve ser reposto se você tiver uma deficiência e uma indicação, né? Você não pode ficar tomando DEA à toa, porque você vai aumentar os seus níveis de estrogênio, de testosterona, pode causar queda de cabelo, né? Então, obrigado, Vera. A gente tem que tomar cuidado em repor o DEA. E vocês têm que ter um outro cuidado, porque às vezes lá fora vende DEA, né? Um monte de lugar, né? Ah, obrigada, Celso. E aí mas se você for olhar lá, vende, porque também não é DEA puro, né? Então, DEA a gente hoje tem no Brasil para manipular, que é o Prasteron, né? Mas lá fora, se você for olhar, vem lá escrito inhame mexicano, né? No DEA lá de fora. Então, não é DEA puro. E a gente tem que saber o quanto você realmente está usando de DEA para você não ter os efeitos colaterais. Então, eu já peguei paciente com queda de cabelo muito grande, sem saber o motivo, achando que era deficiência do complexo B ou deficiência de vitamina D. E chama lá. Esse ano eu já estou sem vaga, mas a gente vai dar um jeito, vai encaixar, pode deixar. Pode chamar lá, fala que me chamou aqui, que eu falei que era para encaixar, minha secretária vai querer me matar. Então, pois é, o DEA, eu vou falar para vocês assim, o DEA eu às vezes prescrevo, né, eu mando manipular, que a gente já tem, né, no Brasil, mas para vocês terem uma ideia, a dosagem que eu costumo usar de DEA é 5 de Prasteron, né, no caso, que é o DEA, 5 ou 10 miligramas no máximo, eu não passo disso, de jeito nenhum eu não passo disso, né, então o Saxenda é bem legal, né? Ele é um agonista de GLP-1 que a gente secreta no pâncreas quando a gente acaba de comer e dá uma saciedade, né? O problema é que ele realmente dá um pouquinho de enjoo, é um efeito colateral dele, é esperado, né? Não é um efeito colateral severo, é um efeito colateral esperado que deve acontecer quando você realmente tem. Então, 50 miligramas é uma dose extremamente alta. Então, eu uso 5, às vezes 10 por dia, mais do que suficiente. Por isso que vocês não podem ficar tomando esses suplementos aleatoriamente, tem que tomar, ter bastante cuidado, porque todo medicamento tem efeito colateral, gente. Se você está tentando engravidar, enquanto você não engravida, você pode, mas eu vou dar uma opinião pessoal minha agora, não faço propaganda de nenhum laboratório, porque isso daí não é permitido, mas olha, gente, depois do Saxenda vieram outros, né, agonistas, e hoje o meu preferido é o Ozempic. Então, o Ozempic ele tem um mecanismo semelhante ao Saxenda, mas ele é usado só uma vez por semana. Eu gosto muito dele, muito mais dele do que do Saxenda, para falar a verdade, né? Então, eu não estou prescrevendo para ninguém, não posso prescrever, só estou falando que alguém me perguntou do Saxenda, então eu estou citando porque eu não posso fingir que não existe, né? Ferritina alta é um marcador inflamatório importante, então a gente fala tanto de inflamação, né? E as pessoas me perguntam como que a gente faz diagnóstico de inflamação. Diala, querida, que bom te ver aqui. Tá linda, eu vi sua foto, curti no Instagram. Então, a ferritina é um dos marcadores realmente inflamatórios e ela é um marcador importante, né? E você realmente tem que diminuir a inflamação para ela cair. É o Ozempic com C no final. A locarcerina, ela é um serotoninérgico, né? Ela aumenta o nível de serotonina, né? Então, ela mexe no humor, sim, mas até parece, a honra é minha você tá aqui. Ela altera o seu nível de serotonina, mas de uma maneira positiva, né? Então, você realmente... ferritina 18, tá baixinha, né? Pode fazer a cetogênica, a gente come bastante carne. Ferritina baixa. Ferritina é a nossa reserva, ela mostra a nossa reserva de ferro. Então, você precisa aumentar realmente a sua ingesta de ferro, carne vermelha, folhas verdes escuras. Não esquecendo que o ferro, para absorver, precisa da vitamina C. Ah, obrigada, gente. Fui passear esse fim de semana com meu marido, uma folga. Primeira folga que a gente tem há muito tempo, né? A pregnenolona é o hormônio mãe, né? Então, o DEA vem da pregnenolona. A pregnenolona vem do colesterol não oxidado. Então, você está vendo a importância, né, que a gente tem no colesterol. Então, do colesterol vem a pregnenolona, da pregnenolona vem o DEA, do DEA vem a testosterona e vem o estrogênio, né?
Então, a gente precisa realmente de ter o colesterol. A pregnenolona, ela tem uma ação que eu gosto muito, principalmente a nível de sistema nervoso central, mas infelizmente ela foi proibida de vender no Brasil, né? Infelizmente, porque na minha opinião, no futuro ela vai voltar, principalmente no que diz respeito à regeneração de bainha de mielina, né? A recuperação de lesão cerebral, de demências e outras doenças. Na minha opinião, futuramente a pregnenolona vai ganhar o seu espaço, eu acho que ela volta, mas por enquanto ela está realmente cetogênica. Eu acho que você pode fazer a cetogênica, sim. O cetogênico cíclico vai ser bem legal também. Se você tiver com a ferritina alta, você pode fazer. Se você tiver com a ferritina baixa, você também pode fazer, né? O 5-HTP é bom, sim, né? Então, o 5-HTP vem do triptofano, né? Então, o triptofano, ele ganha um radical OH, hidroxila, que a gente fala, né? E aí, para isso, eu preciso realmente da vitamina B6, né? E aí eu preciso da vitamina B6 para virar 5-HTP, e eu preciso depois do selênio para a gente ter melatonina. Olha como é que está tudo ligadinho, né? Então você realmente tem que ter um suporte de tudo isso, e para esse selênio funcionar eu preciso da vitamina C. Então você começa a entender que você tem que comer bem, que muitas vezes você vai ter que ir ao profissional suplementar suas vitaminas, né? Agora, isso que eu ia falar, toda a serotonina, né, quando você tem um nível bom e você suplementa, se for muito tempo, você realmente pode enjoar, né? Eu não gosto muito de androgel para mulher, né, então eu não uso praticamente, né? Então, a ferritina alta, você tem que desinflamar seu corpo, você tem que treinar, você tem que tomar alguns fitoterápicos, né? O ovo e queijo, ele vai entrar na cetogênica, né? Vai entrar na cetogênica cíclica também. Então, ele é uma dieta, uma modalidade alimentar que foi inventada por Jimmy Moore e funciona bem, muito bem, né? Então, não fui eu que inventei, eu só remodelei para os nossos parâmetros, né? Então, o 5-HTP funciona assim, né? Eu realmente uso oral, raramente eu uso injetável, mas ela pode ser usada injetável, sim. A ferritina alta realmente é inflamatória, então às vezes só a dieta não é suficiente para você desinflamar, né? Tem que fazer alguns medicamentos, né? Olhar os exames, né? Então, a diferença, de novo, a diferença da cetogênica comum para a cetogênica cíclica é que na cetogênica cíclica a gente vai alternar com períodos de ingesta de carboidratos, para a gente tentar, de alguma forma, melhorar, otimizar o ganho de massa magra e diminuir o percentual de gorduras, né? Então, vai ser uma variação da cetogênica com um objetivo mais de definição muscular e perda de gorduras, né? Eu gosto muito do Relora, é um adaptógeno excelente para o cortisol, eu uso bastante mesmo, né? Gosto dele também. Pode sim, um ovo sem lactose, não tem problema, né? Vai poder comer queijo, vai poder comer carne, mas nos períodos de cetose. Se você for fazer a cetogênica, vai poder o mês inteiro, mas se você for fazer a cetogênica cíclica, nos dias de carboidrato, não vai poder comer, né? Então, aí a gente vai ficar com os carboidratos mesmo, e aí vão ser vários carboidratos que vocês vão gostar. Vitamina C é excelente, né? Mas a vitamina C, quando você aumenta muito a dose, a disponibilidade dela fica menor, né? Então, ao invés de você tomar 1 grama de uma vez só, o ideal é que você tome 500 de manhã e 500 à noite, na minha opinião, né? Em termos de absorção, né? Então, para dar coragem, alguém agora há pouco falou aí da rodiola. Eu gosto muito da rodiola, né? Que é o Fisiotom da farmácia, mas eu gosto muito. As inscrições estão abertas, o link está no meu perfil do Instagram, mas quem quiser entrar lá no www.mundopaleo.com.br, já estão disponíveis, as vagas são limitadas. Quem quiser corre, que vai ser muito legal. Então, tem sim, não tem problema, a gente vai poder substituir sim. E a gente vai dar várias opções de comida, né? Então, às vezes eu me perco, mas eu tento responder da melhor forma possível, mas é porque às vezes vem muita pergunta. Então, a hemoglobina glicada tem cura sim, é só diminuir o carboidrato. Pois é, a vitamina C, a biodisponibilidade dela é melhor com 500 miligramas. Então, você pode tomar 500 3 vezes ao dia, né? A pressão não baixa com o jejum, a minha pressão é 9/6, tá, gente? Eu já fiz jejum de 2 dias. O ácido úrico alto é um outro marcador inflamatório. Muita gente achava que era por excesso de carne, mas não é um marcador inflamatório. Tanto que a gente começa a fazer dieta cetogênica e o ácido úrico cai, mesmo a gente aumentando a ingesta de carne, né? Rodiola é um fitoterápico. Tossi.
Pega uma água para mim. Então, engasguei, gente. Peguei muito sol e já viu, minha garganta fica ruim. No dia de carboidrato, a gente vai ainda calcular certinho, mas vai ser muito carboidrato, então vai ser meio que dia do lixo mesmo, né? Não, a pressão não sobe no jejum, a pressão cai no jejum. Se você tiver com a insulina baixando, a pressão vai cair, né? Mas você não faz pressão baixa, hipotensão, não passa mal, nada disso, né? Na verdade, você tem uma ligeira diminuição na pressão, então a gente vê muitos pacientes que tinham hipertensão por excesso de insulina, que hoje é a principal causa da hipertensão, começam a fazer a low carb ou a cetogênica e a insulina cai. Então você vê que realmente não sobe quando você faz uma dieta cetogênica ou jejum, né? Ela cai, na verdade, né? Para perder peso, se for muita quantidade de peso, bom, se a sua pressão está subindo, provavelmente pode ser algum problema renal, aí você tem que ver um médico, porque todos os meus pacientes que fazem, mesmo os hipertensos, nunca houve um caso de pico hipertensivo até hoje. Na verdade, alguns até tiveram que diminuir o antihipertensivo porque a pressão caiu demais. Então, se a pressão está subindo, pode ser algum problema renal, e aí você tem que avaliar direitinho com o seu médico, né? Então, não é normal subir, tem algum problema acontecendo, e aí você tem que investigar, dar uma olhadinha no rim, né? Oxandrolona, ela é um derivado de dihidrotestosterona, né? É um derivado sintético da testosterona, que aumenta a fração DHT, mais especificamente dihidroxandrolona. Então, não adianta você achar que vai dosar DHT e vai saber quando você está usando de oxandrolona, se ela é parâmetro, porque não é. Ela é um derivado DHT, mas não pode ser medida por intermédio do DHT. E como um derivado DHT, como todos eles, ela é androgênica, ou seja, ela dá efeitos colaterais de virilização. E aí você pode ter alteração da voz, você pode ter aumento de pelo, hipertrofia de clitóris, acne, queda de cabelo, né? Então aí você tem que tomar cuidado. Então não saiam tomando essas oxandrolonas que às vezes meus pacientes chegam tomando porque alguém da academia ofereceu, porque você vai ter efeitos colaterais e esses efeitos colaterais às vezes são difíceis e alguns impossíveis de reverter. Então, oi Lu, querida. Então, na cetogênica não vai entrar carboidratos dia nenhum, é uma dieta realmente de muito baixo carboidrato, né? Para fibromialgia, o ideal é você realmente tirar o carboidrato, então pode ser a cetogênica, eu acho que você vai se dar bem, as minhas pacientes de fibromialgia se dão muito bem com a dieta cetogênica, né? Melhora bastante, só de você retirar o glúten, a lactose, o açúcar, você já tem uma melhora absurda na questão da fibromialgia, né? Então, exatamente, o triglicerídeo não é alto, gente. O triglicerídeo alto é erro alimentar. Olha, oxandrolona para homem é tranquilo desde que ela não seja usada sozinha. Você tem que ter uma testosterona de base, porque senão ela pode diminuir a libido do homem. É muito comum acontecer isso. A gente tem que tomar cuidado com a oxandrolona sozinha no homem, porque é muito comum acontecer isso, tá, gente? Então tem que tomar cuidado, porque senão você vai ter alterações aí da libido, não vai entender direito. A cetogênica eu acho que melhora muito a compulsão, já falei sobre isso, né? Porque os corpos cetônicos, eles realmente aumentam o nível de... pode sim fazer a cetogênica tomando oxandrolona, sim. A vitamina C, eu acho que qualquer vitamina C. Eu uso essas da farmácia comum, né? Não, a cetogênica não tem restrição de lactose em termos de gordura, né, gente? Então, queijo branco não entra, leite não entra... Então, a gente fica com os derivados integrais que tem alto teor de gordura do leite. Isso a gente fica. Mas as coisas light, o leite por si, mesmo desnatado, não entram, tá, gente? Na cetogênica não entram de jeito nenhum. A testosterona, para você repor, você vai ter que ir ao médico. O triglicerídeo de 40 é perfeito, né? Eu tenho um paciente que fez cetogênica e em 38 dias ele perdeu 17 quilos. Um paciente meu que está magro até hoje, aliás, eu quero dar os parabéns para ele, de vez em quando ele aparece aqui, mas ele perdeu esse peso há 3 anos e nunca mais recuperou, e é um paciente ex-bariátrico que tinha reengordado, né? E pode fazer a cetogênica sim. Na cetogênica a lactose não é bem-vinda, né, Júnior? Então, quando a gente fala de lactose, a gente fala de queijo amarelo, que quase não tem lactose, na verdade, né?
Então, na cetogênica, o que a gente fica mesmo são as boas gorduras, né? Então, vá ser minha paciente. Mas, assim, enfim. Obrigada, gente, obrigada. Amamentando, eu não aconselho ninguém amamentando ficar fazendo jejum. Eu acho que você pode fazer uma low carb, uma cetogênica, mas o jejum não é contraindicado, né, gente? Na verdade, você não tem essa contraindicação, né? A Duncan eu não gosto muito porque você diminui o carboidrato e você não aumenta a gordura. E eu tenho duas boas fontes de energia no meu corpo. Eu tenho o carboidrato ou a gordura. A proteína, que é o que a gente sobra pra gente na Duncan, ela não é uma boa fonte de energia, né? Então, eu acho que a dieta Duncan, ela chega num ponto, você começa a sentir cansaço, preguiça, né? E vai ter jejum intermitente no meio do desafio cetogênico, sim, vai ter jejum intermitente no meio do desafio low carb, e vai ter jejum intermitente, sim, no meio do desafio cetogênico cíclico, que eu acho que vai ser muito legal. Então, gente, o atendimento à distância, ele é proibido pelo CRM, né? Eu tenho paciente que mora em Rondônia, eu tenho paciente que mora em Roraima, eu morro de pena, mas eles têm que vir me ver pelo menos 2 vezes por ano, porque é proibido. Mas, assim, além de que eu não conseguiria, porque eu realmente preciso olhar o paciente. Eu tenho algumas pacientes minhas que estão aqui, que elas sabem que eu olho tudo, eu olho como é que está a mão, se está mexendo a mão, se está mexendo na unha, se está balançando a perna, se está mexendo no cabelo, se está mordendo o lábio, porque às vezes o paciente de longe vai falar, é ansioso, não, e está sacudindo a perna, ou seja, então ele é ansioso. Então eu preciso realmente ter esse contato direto com o paciente, e precisa realmente ser pelo menos 2 vezes por ano, né? Pois é, não tem jeito, minha consulta é demorada e pois é, a Lu tá aí, então elas estão aí, estão de prova. Então, o cetogênico cíclico, ele vai oscilar entre uma dieta de muito baixo carboidrato e uma dieta de alto carboidrato. Meu consultório fica no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. Ano que vem eu vou abrir a minha agenda de São Paulo. Por enquanto ela está fechada, porque eu estou atendendo só os meus pacientes antigos, alguns já passaram aqui hoje, que graças a Deus não me abandonam desde 2015, 2016. Então, por isso ela está fechada, porque eu só vou lá uma vez por mês. Mas a gente vai abrir em São Paulo. A doutora Mira, inclusive, vai abrir junto comigo, se Deus quiser. E aí a gente vai conseguir realmente abrir a agenda de São Paulo e atender as pessoas que querem São Paulo, né? Por enquanto só no Rio de Janeiro. 248, na minha opinião, tá ótimo. Então, um beijo para Vassouras. Então, eu já trabalhei em Vassouras, gente, porque eu sou de Barra do Piraí, né? Agora que eu moro no Rio, né? Então, o refrigerante, o ideal é que ele não use, né? Que ele não entre, né? Mas vem assim. Mas quando ele entra, assim, a gente faz uma vista grossa e tal, mas o ideal é que não entre, que a gente fique com água com gás, limão. Gente, água com gás, limão e gelo vicia. Posso garantir para vocês que vicia mesmo. E a gente acostuma, né? Então, eu sei que eu era viciada em Coca Zero, de vez em quando agora eu até pego uma Coca Zero num evento ou outro, mas eu acabo nem tomando ela toda, né? Então, vai ser assim, a gente ainda vai definir os dias certinho, eu estou montando, mas a gente vai ficar mais em cetose realmente do que... vou estar em Brasília dia 5, 6 e 7, ou 4, 5 e 6 de dezembro, com um curso para médicos e nutricionistas, que vai ser muito legal. Então, para quem está no platô, eu acho que a cetogênica cíclica, o desafio cetogênico cíclico vai ajudar, né, gente? Então, o nosso desafio começa dia 4 de novembro, tá, gente? Quem quiser se inscrever, o link está aí no perfil. É só clicar lá e dar uma olhadinha, dar uma lida. Todos os 4 desafios estão lá, você pode escolher. E se você quiser fazer, tudo bem. Se não, vai lendo minhas coisas aí, que eu acho que você vai se dar bem. E na minha consulta eu realmente preciso ver uma vez, e aí pelo menos uns 4 a 6 meses depois a gente precisa se ver novamente. Mas aí a gente continua se falando via WhatsApp, as minhas secretárias também dão todo o suporte, mas eu realmente... 200 de sertralina é muita coisa. Precisa ver o seu intestino, né, Camila? A gente sabe que a serotonina vem do intestino, então às vezes você está aí tomando muita sertralina para aumentar essa serotonina, e às vezes o que você precisa mesmo é mexer no seu intestino, né?
Então, eu não passaria de 200 de forma nenhuma. Na verdade, eu não tenho nenhum paciente usando mais de 100. Eu acho que você tem que rever, sim, conversa direitinho, mas não, de jeito nenhum. Eu acho que não. Então, água com gás pode, sim. Água com gás é liberado, tá, gente? Eu tomo muita água com gás. Ela mata muita sede, muita vontade de você tomar alguma coisa com gás, né? A gente tomou refrigerante a vida toda. E obrigada, gente. Eu quero agradecer todos os elogios de vocês e quero convidar de novo para quem quiser participar do desafio, mas eu quero lembrar vocês que no desafio não existe milagre e que no desafio a gente não vai ficar de bate-papo, você vai receber, vai estar no Hotmart todo dia a postagem explicando tudo, dando as orientações do dia. Parabéns, a Rita é um exemplo, teve resultados maravilhosos, pratos maravilhosos, ela postou. E a gente não consegue fazer milagre, né? Não existe milagre. O que eu tento fazer explicar para vocês como funciona cada mecanismo dentro do seu corpo numa linguagem clara em relação a cada desafio, mas só vai funcionar se você estiver disposto a fazer a sua parte. Se você depender de mim, não vai funcionar. Você realmente tem que fazer a sua parte, você tem que ler tudo, você tem que entender tudo. Não vai haver grupo de WhatsApp aberto, porque não funcionou da última vez. Então, o grupo de WhatsApp no começo me estressou muito e eu acabei não participando, não postando, porque realmente eu fiquei muito chateada. Às vezes as pessoas entram em grupo de WhatsApp só para agredir, só para ofender. Às vezes as pessoas têm problemas pessoais em casa e elas querem descontar em alguém. E elas acham que a sua vida é perfeita e elas te escolhem para defender, para te ofender, achando que porque você tem uma vida perfeita e ela não tem, como se a minha vida fosse perfeita. Não existe vida perfeita, a minha vida está muito longe de ser perfeita, eu tenho problema como todo mundo tem, só que a gente tem que aprender a olhar o problema de outra forma, em outro ângulo. Não adianta a gente querer comer para compensar e não adianta a gente querer atacar ninguém para compensar. A gente tem que olhar para dentro da gente e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Então, é dessa forma que eu tenho agido. Então, não vai ter o grupo de WhatsApp por conta disso. Vai ter o grupo, sim, fechado, que eu vou postar exclusivamente para quem quiser ler e para quem quiser absorver o que eu vou passar de bom, porque o que eu tento passar é o que eu tenho de melhor. Infelizmente, algumas pessoas não estão abertas a receber o que a gente tem de melhor. São pessoas que preferem receber qualquer coisa e contra-atacar. Então, a essas pessoas eu peço que não se inscrevam e não façam a inscrição. O meu objetivo não é ganhar o dinheiro, o seu dinheiro, não. O meu objetivo é ajudar quem realmente está precisando aqui. Né? Se você não está precisando, se você quer entrar só para atacar, para ver como é que é, não se inscreva. É um pedido que eu estou fazendo. A gente devolveu um monte de desafio no mês passado e se eu pudesse eu teria devolvido de todo mundo que me infernizou ali, porque a palavra foi essa. Então, tinha gente que não queria o dinheiro, tinha gente que queria realmente infernizar. Então, por isso vai ser fechado para as pessoas que realmente não são mimizentas, exatamente. Hoje as pessoas são muito mimizentas, então elas não conseguem fazer as coisas, elas querem te culpar, elas querem jogar na sua conta. E, enfim, eu na minha época, quando eu não conseguia fazer isso, eu enfiava a cabeça no travesseiro e chorava. Eu não atacava ninguém, até porque eu nunca fui de atacar, todo mundo sabe que eu recebo uns ataques aí na internet, eu ignoro, mas tem gente que hoje tem uma vida frustrada, infeliz e quer atacar. Então eu vou te atacar, eu vou atacar você porque você é magra. Eu sou magra hoje, gente, mas eu fui muito gorda a minha vida toda. Eu sofri a minha vida toda e hoje eu não preciso ficar me submetendo a esse rancor de algumas pessoas que são rancorosas, recalcadas, são gente que sugam a energia e sugaram a minha energia. Então, por isso, o desafio vai ser fechado. Eu vou postar para quem estiver aberto e para quem não for mimizento, exatamente. Quem for mimizento, não se inscreva. Isso é um pedido que eu estou fazendo. E aí eu vou postar diariamente e vocês vão estar no Hotmart. O conteúdo vai estar no Hotmart todo dia, disponível para vocês. Obrigada, Lu, querida. Obrigada, Jane. Obrigada, Rita. Mais um monte que participou aqui, que teve um resultado maravilhoso. E aí, além disso, o que eu for achar interessante, meus treinos, nos outros desafios, eu postei meus treinos e tal, e foi bem melhor. Mas dessa vez, essa coisa de abrir não funcionou, então a gente realmente não vai abrir mais. Mas vai ser muito legal, acho que vale a pena. Quem quiser participar, as inscrições estão abertas e começa dia 4/11. Lembrando que as vagas são limitadas. Obrigada a vocês pelo carinho. E semana que vem a gente se fala outra vez, na véspera de começar o desafio. Beijo.